Então, o que eu gostaria de fazer rapidamente, presidente, e eu vou só mostrar alguns dados aqui para tentar desmistificar um pouco as críticas que são feitas a um imposto sobre movimentação financeira. E eu quero abordar basicamente dois aspectos: a questão da regressividade e a questão da cumulatividade, que são duas críticas sérias feitas ao imposto sobre movimentação financeira. Eu vou pedir ao secretário lá, por favor, que vá... A página, infelizmente, não está numerada. Tem uma tabela aí que chama IMF, o Imposto sobre Movimentação Financeira, regressividade. Vai passando aí que nós chegamos... Essa aí. Apaga a luz. Esse é um trabalho que eu fiz... IMF, regressividade. Esse é um trabalho onde eu tento, de fato, aferir a suposta regressividade de um imposto sobre movimentação financeira. Eu queria que os senhores atentassem ao seguinte: qual é a grande explicação para o fato de que, em geral, as pessoas acham que qualquer imposto sobre consumo, aliás, não é só esse, não, qualquer imposto sobre consumo, dizem que imposto sobre consumo é sempre regressivo. A alegação que todo mundo dá é a seguinte: a carga tributária numa cesta de bens alimentares é a mesma para o rico e para o pobre, num imposto sobre consumo. Como essa cesta representa o percentual maior na renda familiar das famílias de mais baixa renda, consequentemente, a carga tributária das famílias é mais elevada e aí se atribui, portanto, a regressividade do sistema a esse determinado produto. O que nos interessa não é avaliar, produto por produto, qual é a sua carga tributária e se ele é regressivo ou não. O que nos interessa é a sua incidência final. E isto é o que eu fiz aqui neste rapidíssimo exercício. Não é esse, não, é o outro. Eu sei. Depois eu vou para o outro. O que nós calculamos aqui? Eu peguei 4 faixas de renda. 454 mensais, 1.200 mensais, 2.450 mensais. Na época era porque tinha salário mínimo, então eu peguei, deu esses valores aqui. E 8.000 mensais. A CPMF direta é aquela que incide diretamente nos recebimentos e nos pagamentos dessa família, porque a CPMF, nós sabemos, por ser um imposto cumulativo em cascata, ele se enraiza em todo o sistema tributário, na medida em que cada transação ele vai sendo cobrado e, portanto, ele vai se acumulando em todo o processo produtivo. Mas o trabalhador, ele paga só 2 vezes o IMF. Quando, no modelo do imposto único, eu gosto de dividir. Eu gosto de fazer a incidência ocorrer no crédito e no débito bancário. Portanto, se a alíquota é de 1%, é meio no crédito e meio no débito. Eu acho que isso é muito saudável. Posso explicar por que depois só que eu proponho isso. De 1996, o 0,38 foi na entrada e na saída ou foi só Não. Sempre foi só no débito. No Brasil, sempre foi só no débito. E começou em 96 com 0,20. Era o IPMF, era 0,20. Depois é que ele subiu para 0,38, quando se incorporou a Previdência no então, a incidência direta nessas fases é isso aí. 1,73, 4,62, 9,31 e 33,14. A CPMF indireta é aquela que está enraizada em todo o processo produtivo. Por exemplo, uma caneta, para ser produzida, vai se pagando o CPMF em todo o processo, na compra do material, na compra do alumínio, na tinta, na mão de obra, nos vários insumos, na borracha, etc. Aquilo vai se acumulando. Eu fiz um estudo que eu vou mostrar depois, onde, usando as matrizes de produtos do IBGE, infelizmente o IBGE não monta essas matrizes, eu tive que pegar os dados das contas nacionais e montamos, eu e um assessor parlamentar aqui, o Luiz... nós montamos essas tabelas, eles montaram, a última deles acho que é de 95, são tabelas antigas.
o Luiz Guimarães, que era um assessor parlamentar aqui, ele que me ajudou muito nisso. Montamos essas matrizes e, com isso, nós conseguimos aferir a carga, eu vou mostrar o resultado disso depois, a carga tributária em 120 e poucos setores, são os setores que o IBGE calcula. E aí eu calculei qual é a CPMF indireta, ou seja, a CPMF que está embutida no automóvel que ele compra, na roupa que ele compra, no estudo que ele compra, nos serviços que ele compra, na comida que ele vai, no supermercado, etc. Portanto, a CPMF direta, por exemplo, na primeira faixa é R$ 1,73, mas ele paga mais R$ 5,71 na sua cesta de consumo, dando uma contribuição total de 7,44, o que representa 1,64% da sua renda. E vocês podem perceber que este imposto ele é praticamente proporcional. Ele mostra uma ligeiríssima regressividade na medida em que, aumentando as faixas salariais, ele cai de 1,64 para 1,41. Então, eu não estou, de maneira alguma, dizendo ele não é um imposto regressivo. Agora, não se pode também afirmar, como os críticos fazem, que se trata de um imposto regressivo. Não é. Só a aferição factual, empírica, que pode afirmar se, da maneira como aplicada, o seu resultado final, a sua incidência final é progressiva ou regressiva. O outro estudo, e então aqui é uma primeira, um outro estudo que foi feito é por esses dois estudos feitos na FEA USP, publicados em 2006. Aqui o trabalho é um pouco mais detalhado e se faz um estudo sobre regressividade, sobre incidência tributária, com a mesma metodologia que eu usei. Não produto a produto, não é saber se um copo de água, porque tem o mesmo imposto, é regressivo para uma pessoa de baixa renda. É evidente que é, porque a pessoa que tem uma renda maior está pagando o mesmo imposto. Agora, precisa ver a cesta conjunta de mercadorias para se aferir a regressividade. E esse estudo mostra, por exemplo, que o ISS, curiosamente e surpreendentemente, é um imposto altamente progressivo. E é um imposto cumulativo e totalmente progressivo. Por quê? É fácil explicar. Quem se apega simplesmente a livro-texto de economia, livro que a gente dá no primeiro ano das aulas de economia que eu dou lá na Fundação Getúlio Vargas, e não reflete efetivamente o que aquilo significa, vai falar, se um imposto é cumulativo, se é um imposto sobre consumo, ele tem que ser regressivo. O que interessa saber é que as famílias de mais alta renda compram mais serviços do que famílias de baixa renda. Consequentemente, como proporção da sua renda, elas pagam mais ISS, ainda que a incidência individual num determinado produto possa ser considerada regressiva. Deu para entender? O ISS, já que as famílias de alta renda compram mais serviços, elas pagam mais ISS e, proporcionalmente à sua renda, gastam a alíquota de 1,47%. O ICMS é, de fato, um imposto ligeiramente regressivo. Ele começa com 13%, né, a carga de imposto sobre consumos da família, e chega a 12%. O IPI também cai. O PIS/COFINS, hein? Não, o IPI também é ligeiramente progressivo. Vai de 2%, ele oscila, que 44%, 48%, ele cai na faixa de 20% a 30% para 30%, depois sobe para 2,48%. O PIS/COFINS, a CPMF é um imposto proporcional na sua incidência final. Ele não é regressivo, não é progressivo, ele é um imposto proporcional. Quem ganha mais, paga proporcionalmente mais. Quem ganha menos, paga proporcionalmente menos. Portanto, ele é um imposto proporcional. Esse fixo aqui é o 3,65, era o PIS/COFINS, que era a alíquota de 3,65, isso aqui faltou aqui, está errado aqui. E no total, a tributação sobre consumo, portanto,
E somando todos esses tributos, dá esse resultado, que vai de 27% a 28%. Então, o que eu quero mostrar com esses números aqui? Primeira coisa, é que eu digo, muito falado, porém pouco estudado. O que é muito falado? Imposto sobre consumo é sempre regressivo. Precisamos evitar, temos que tributar a renda e não tributar consumo. E aí se alega o que os Estados Unidos faz, o que a Europa faz, etc. Se esquecem de que o nosso imposto de renda é profundamente regressivo. Profundamente regressivo. Portanto, o que diz a teoria econômica não se coaduna com a prática. As isenções, mercado financeiro tem tributação muito mais baixa do que a renda laboral, do que a renda do trabalho. Então, os tributos que teoricamente são tidos como progressivos, na prática, são regressivos. E os que são criticados por serem profundamente regressivos, não se mostram assim tão regressivos. Pelo contrário, se mostram praticamente proporcionais. Esse é esse segundo estudo que foi feito aqui.